Olá pessoal, vamos dar continuidade então aos nossos exercícios revisionais envolvendo limites. Este outro exercício, ele pede para calcular o limite, se existir, e o limite é esse aqui, limite de 2 quando x tende a 14. Ok? Ora, isso aqui é muito direto, porque limite de uma constante é igual à própria constante. Então, a resposta será limite de 2 quando x tende a 14 é igual a 2. Só isso. Não tem mais o que fazer. Ok? Aqui ao lado eu fiz o desenho do desenvolvimento desse exercício dessa função f de x é igual a 2. F de x é igual a 2 é uma reta paralela ao eixo x, ok? E essa reta paralela passa pelo ponto x é igual a 0 e y é igual a 2, ok? Então nós observamos que para qualquer valor de x, eu sempre vou chegar em f de x é igual a 2. Por isso que ela é uma função constante. E por isso que o limite, limite dessa função, quando x tende a qualquer valor de x, vai ser sempre igual a 2. Ok? Não tem mais o que fazer nessa questão, é só isso. Vamos ver um outro problema aqui. Calcule o limite se existir. Ok? O limite que ele está pedindo para calcular é de f de x, quando x tende a mais infinito. E foi dado apenas o gráfico, não foi dado uma equação dessa curva do gráfico. Ok? Então, em problemas dessa natureza, que envolve apenas o gráfico e não a equação, a resposta é baseada apenas na análise visual do gráfico. Okay? O que nós observamos? À medida que eu aumento o valor de x, eu vou me aproximando cada vez mais de 10. Okay? Então, o que nós podemos concluir? Limite de f de x, quando x tende a mais infinito, vai ser igual a 10. Só isso. Não tem mais o que fazer também nesse tipo de problema. Ok? Então agora vamos ver um outro problema. Pede para calcular os limites, se existirem. E esse problema, assim como o anterior, foi dado apenas o gráfico. Tá? Não foi dado nenhuma equação da função. E o que nós observamos nesse gráfico? Existe um ponto de descontinuidade dado por x igual a 5 e y igual a 7. Okay? Então x igual a 5 não faz parte do domínio dessa função. Então isso já significa um sinal de alerta que a gente tem que tomar algum cuidado. Okay? E a letra A pede limite de f de x quando x tende a 5 pela esquerda. Okay? Limite de f de x na letra B quando x tende a 5 pela direita, e o limite de f de x quando x tende a 5 cravado. Ok? Bom, vamos observar a letra A, que é o limite de f de x quando x tende a 5 pela esquerda. À medida que eu me aproximo cada vez mais de 5 pela esquerda, o que acontece? Eu vou me aproximar cada vez mais de 7. Ok? Então a resposta para esse problema é direta. Ok? Limite de f de x quando x tende a 5 pela esquerda vai ser igual a 7. E a letra B, que pede o limite lateral direito. Ou seja, à medida que eu vou me aproximando de 5 pela direita, eu também vou me aproximando para valor de y igual a 7. Okay? Então a resposta aqui também é direta. Limite de f de x quando x tende a 5 pela direita também vai ser igual a 7. E aqui nós já observamos uma coisa que é interessante. Por definição, os limites para um determinado valor de x ele vai existir se os limites laterais existirem e forem iguais. Ou seja, o limite de f de x quando x tende a 5 ele só vai existir se os limites de f de x quando x tende a 5 pela esquerda e pela direita existirem e forem iguais. O que aconteceu nesse caso? Os limites laterais a 5 existem e são iguais. Portanto, o limite de f de x quando x tende a 5 também vai existir e vai ser igual a 7. É só isso, não tem mais o que fazer. Okay? Então, em problemas dessa natureza, a resposta é semelhante a essa que foi apresentada.